Glória a Deus. O Senhor está em nós e entre nós. Aleluias. Poder, riqueza e sabedoria vem de Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, toda a sabedoria, Senhor, do alto, Pai, sobre a vida do Ninho. Pedimos a Ti, Senhor, guarda a mente, o coração, Senhor, do meu irmão, que ele seja Teu instrumento nesta manhã, Pai, trazendo, Pai, a Tua palavra, o Teu fundamento, Senhor, sobre a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nesta manhã, Senhor, pessoas, meu Pai, sejam curadas, libertas, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Toma o Teu servo, Senhor, em Tuas mãos. Pedimos, Senhor, a riqueza da sabedoria do alto, Pai, sobre a vida do Ninho nesta manhã, Pai. Repreendemos toda astúcia, toda obra contrária, toda seta, Senhor, de Satanás, nesta manhã, Pai, sobre a mente, Pai, da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, em o nome de Jesus, nós Te pedimos nesta manhã, Senhor. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. É com muito temor e tremor que hoje eu quero compartilhar com vocês alguma coisa em relação àquilo que o Senhor tem nos orientado. E eu louvo a Deus porque tudo que nós compartilhamos é parte daquilo que o Senhor nos orienta, nos fala, nos comunica. Isso é bom porque traz certeza de dependência e aquilo que nós cantamos, obediência também. A partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar esse livreto aqui, Fundamentação. Toda a igreja vai ser trabalhada em relação à fundamentação, e eu acredito que é uma das partes mais importantes que existe na caminhada de um discípulo, porque diz respeito a um lugar seguro, aonde se constrói algo seguro. Sem um fundamento seguro, você pode até ter uma construção boa, mas ela não estará segura. E o que Deus quer construir, por mais que seja belo, Ele tem que ter garantia de que é seguro. E é por isso que Ele nos deu um fundamento seguro. E o nosso fundamento é Cristo. Você pode dizer para o teu irmão, o nosso fundamento é Cristo. A sua vida pode até se tornar bela, mas se não estiver fundamentada em Cristo, ela está fragilizada, fadada a desabar em qualquer momento da sua caminhada, da sua trajetória. E eu quero tratar hoje, dentro desse assunto de fundamentação, o primeiro assunto que esse livreto traz é a respeito do propósito eterno. E eu, com muita graça, eu digo com muito temor e tremor, porque a gente vive numa sociedade onde tudo é relativo. Até o absoluto se tornou relativo no meio de uma sociedade que está carente de uma verdade absoluta. E eu fico pensando que nós, que somos discípulos do Senhor Jesus, que fomos chamados para vivermos a vida através do propósito eterno, carregamos nas mãos tudo o que é absoluto e não negociamos o que vem de Deus. Então, por mais que a terra relativize todas as coisas, por meio de situações que possam beneficiar o ser humano, nós, diante da palavra, por meio do Espírito Santo, não negociamos o que é absoluto. E tudo que vem de Deus, e tudo que está aqui, é absoluto e inegociável. Inegociável. Por isso nós compartilhamos o propósito eterno por meio da palavra. Nós não criamos um tema, nós não elaboramos um tema que nós pensamos ser bonito e saudável para institucionalmente angariarmos pessoas para que possam caminhar. Não. O Senhor Jesus nos revelou o propósito por meio do seu amor e da sua graça, através da palavra de Deus. E nós então decidimos viver essa palavra.
Você sabe por que você está aqui agora, sentado nessa manhã? Sabe? Você sabe por que você está assistindo agora essa live? Porque um dia o Senhor Jesus, lá em 2008, o Senhor Jesus nos revelou um propósito chamado propósito eterno. Eu não sei se você foi conquistado ou chegou aqui por meio desse propósito, mas se você está aqui, é porque pessoas foram conquistadas por esse propósito, e você está aqui agora também. Ninguém aqui, que queira caminhar como discípulo do Senhor Jesus, pode bater no peito e dizer, eu não vivo esse propósito, ou eu não quero viver esse propósito. Porque, caso contrário, você só está buscando fazer parte de uma instituição religiosa, e não ter uma vida concreta, baseada naquilo que Deus quer. E se por mais que você esteja enganado, talvez atrás de algo que seja fofinho, uma instituição, algo que seja bom para você, o Senhor Jesus vai mudar essa direção na sua vida em nome dEle mesmo, para a glória dEle mesmo. Amém? Quero orar contigo mais uma vez. Senhor, quebra nossos corações, Senhor. Diante dessa palavra tão graciosa, profunda, que revela quem Tu és de fato e qual a Tua vontade para nós. Que nossas mentes possam não mais divagar, Senhor, em coisas externas, mas que possamos agora compenetradamente voltar a nossa mente, os nossos olhos para Ti, que é o Senhor, o autor, o consumador daquilo que nós cremos. E se nós estamos juntos aqui, Senhor, é porque nós cremos no Senhor. É porque nós acreditamos em Ti. É porque nós tememos o Senhor. Nos sujeitamos a Ti. Então, em nome de Jesus, Pai, compartilha por meio do Teu Espírito Santo Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E que nós possamos dar respostas positivas a tudo aquilo que o Senhor nos falar. Não nos deixe procrastinar, Senhor, diante da verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero ler 3 textos com vocês, talvez acho que os irmãos podem colocar aqui. O primeiro deles é Colossenses 1, de 15 a 20. Vamos ler aqui juntos, os irmãos vão. Colossenses 1, de 15 a 20, vamos lá. Olha o que diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia! Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja, nós. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele, Jesus, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia! Está claro para vocês? A palavra é absoluta. Aqui está fazendo menção à pessoa de Jesus. Efésios 1, de 9 a 12. É o próximo texto. Pode anotar aí. Efésios 1, de 9 a 12. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aleluia! Romanos 11:36. Porque dele, Jesus, e por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Quando nós falamos de propósito eterno, nós estamos falando de algo que aconteceu ou que estava no coração de Deus antes de existir qualquer coisa. Antes de existir tempo, espaço ou qualquer outra situação, Deus já existia. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A palavra nos leva, nos remete a um tempo que nós não fazemos parte. Por quê? Porque era um tempo de Deus, era algo que ele vivia, era algo que ele desfrutava. Enfim, vai além da nossa existência, vai além do tempo da nossa existência. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós falamos de propósito eterno, nós estamos falando algo sobre algo que não está ligado a alguma coisa que faz parte da minha vida a partir do momento que eu ganhei razão ou fôlego de vida. Eu estou falando de algo que vai além de tudo que eu já imaginei, pensei e vivi. Porque o propósito, quando eu falo de propósito eterno de Deus, eu estou falando de um propósito que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Porque quando a gente fala de eternidade, a gente fala de algo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. E Deus é esse Deus que não tem começo, não tem meio e não tem fim. E quando Ele estabelece uma vontade, um propósito, Ele está estabelecendo um propósito diante de uma vontade que não teve começo, não tem meio e não tem fim. E quando Deus começa a criar todas as coisas, e se nós observarmos o universo todo, toda a criação carrega uma marca sensível do Criador. Tudo tem a marca de Deus, tudo tem a marca do Senhor, tudo tem a marca da sua vontade, do seu querer. E Deus então começa a criar todas as coisas, trazer a existência visível, palpável para essa terra, debaixo de um plano que já existia. Alguém já ouviu falar em plano B? Por que se fala, agora eu vou executar o plano B? Por quê? Porque o plano A já falhou. Quando nós olhamos para a cruz, pensando que a cruz é o plano B de Deus, nós estamos, talvez inconscientemente, dizendo: Deus errou. Por isso Ele tem que fazer algo diferente agora. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca teve plano B. O propósito eterno de Deus, Ele é antes da criação, Ele continua agora e Ele vai existir por toda a eternidade, porque Deus é um Deus imutável. Esses dias nós levantamos uma questão no grupo caseiro, uma intriga que nos traz a palavra quando nós começamos a ler, que são esses homens que caminharam com Deus, né? Homens que viram milagres, prodígios, maravilhas, como nós cantamos aqui, eu quero ver milagres, e às vezes parece que isso está escasso, e aí na nossa oração é: Senhor, o que está acontecendo contigo, que o Senhor não manifesta mais a sua vontade, como que se talvez Deus tivesse mudado na sua essência, nos seus valores, e que agora nós não vemos mais aquilo que Deus era, porque Deus talvez tenha mudado. Mas infelizmente, amados, nós precisamos entender que no decorrer do tempo, nós estamos diante de um Deus que é imutável, e que quem muda na verdade é o homem, o ser humano, e não Deus. Sabe por que hoje nós não vemos milagres, prodígios, como Moisés via, como nós lemos agora na leitura diária? Porque era homem que andava com Deus, porque era um homem que honrava a Deus,
porque era um homem que agradava a Deus, porque era um homem que não tinha em si o desejo de engrandecimento pessoal. Agora você imagina, um aleijado chega aqui e entra aqui, e eu coloco a mão nesse aleijado e digo, agora você vai levantar e andar, e esse aleijado anda aqui no nosso meio. E aí então as câmeras estão ligadas, e aí a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse vídeo, postar na internet e tentar me promover por meio de algo que Deus fez. Quem mudou? Foi o homem ou foi Deus? Porque esses homens, quando acontecia algo com eles sabiam que fazia parte de algo que era maior do que eles. E nós precisamos entender, amados, que o propósito eterno de Deus é maior do que nós. E se nós existimos por meio de um propósito que é maior do que nós. Você sabe qual que é o significado da sua existência? Por que que você está aqui? Por que que você nasceu? Por que que você existe? Por que que você respira esse ar que você respira? Por que que você caminha? Por que que você fala? Por que que você pensa? Por que que você sente? Você sabe por que tudo isso acontece em você? Porque Deus te criou debaixo de um propósito. Ele não criou para você desfrutar disso sozinho, independente da vontade dele, para o seu próprio prazer. Ele te criou para você fazer parte de um plano que é maior do que a sua própria existência, para que você entenda que para você desfrutar da vida, você precisa compreender a verdade de quem te criou. E aí tudo começa a fazer sentido. Sabe por quê? Porque a vida não vai mais ser passageira e rápida. Porque eu não penso mais na vida como um começo, um meio e um fim. Quando eu olho para o propósito, eu me vejo em Deus antes de eu ser criado. Eu me vejo em Deus agora, depois que eu fui criado. E eu me vejo em Deus depois que eu saí dessa terra. É assim que o propósito faz a gente enxergar a vida. E é por isso que o propósito eterno não tem mais ligação com essas coisas terrenas. Deus criou todas as coisas no universo, na terra, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso, dando glória a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação carrega a marca do próprio Deus. Nós carregamos a marca do próprio Senhor. Mas se a vida para você é algo penoso, danoso, é algo que não tem te dado prazer, então alguma coisa está errada na sua ligação com o propósito da sua existência. Está muito ruim, está pesado, está penoso, está... Ok, aconteceu a queda, isso aí nós vamos ver lá mais para frente. Foi uma intromissão brutal e violenta no propósito, mas não danificou o propósito. Não interrompeu o propósito. Não impediu o propósito de ser cumprido. Mas aqui eu quero que nós entendamos que nós existimos por meio de um propósito, de uma vontade. De uma vontade. Coloca o texto de Efésios, capítulo 1, versículo de 9 a 12, para mim, fazendo favor aí de novo. Para que nós entendamos, um dia nós nos perdemos nessa caminhada, e o Senhor quer nos trazer de volta para esse plano. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, e é o que está acontecendo aqui. Quando nós olhamos para o propósito eterno, nós entendemos que o propósito eterno era um mistério que Deus tinha consigo mesmo, que era parte daquilo que Ele desejava, mas Ele nos revelou esse mistério. O mistério da sua vontade, segundo o quê? O que está ali? O seu propósito. E eu quero que vocês entendam uma coisa, essa palavra está no singular, não existem propósitos, existe um propósito. Deus criou o mundo com um propósito, com um objetivo. Deus criou o homem com um objetivo. Os propósitos, quem criou foi o homem criou vários propósitos. Ele cria vários propósitos para poder tentar se autossatisfazer, ou até mesmo para chegar a Deus. Mas Deus criou todas as coisas por meio de um propósito.
Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou debaixo da vontade dEle. Não eram várias vontades, era uma vontade, um propósito. Depois você pega o significado de universo, e aí você vê que vai ter ligação com um. Ele não criou vários mundos, Ele criou um mundo. Ele criou um universo. Uma versão daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer. E que Ele apresentou em Cristo. E todos nós que entregamos a nossa vida a Ele, por meio de Cristo, então, nos chegou essa revelação de que agora o Senhor é quem nos criou, de fazer convergir nele. E essa palavra aqui, eu não sou mestre no grego, mas essa palavra no grego, ela é muito, como que eu posso dizer? No nosso português, ela é muito vazia, muito vaga, muito rasa. Porque convergir talvez seria só levar de volta a alguém, convergir a alguém, ou levar a ele, né? Mas essa palavra no grego, ela significa colocar todas as coisas novamente debaixo do cabeça. Anakephalaiosastai. É uma palavra grande. Aná, novamente, kefas, cabeça, cefa. Iosastai é levar de volta ao cabeça. Quando Deus em Cristo estava estabelecendo o propósito da vontade dEle, Ele estava nos conduzindo, eu e você, de volta a alguém que vai nos governar de fato, que vai ser o cabeça, que vai ser aquele que comanda, que vai ser aquele que governa, que vai ser aquele que dá as ordens, e o corpo obedece. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, e é por isso que nós não ficamos fora e não tem nada, mas todas as coisas, tanto do céu como as da terra. E em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, e aqui não tem teologia de predestinação, predestinado significa determinou previamente, antecipadamente, que algo fosse daquele jeito. Então Deus determinou antecipadamente que fôssemos feitos sua herança, segundo o quê? De novo, o seu propósito. Qual que é o propósito eterno de Deus? Qual que é o propósito eterno de Deus? Vamos falar de novo. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, o Pai. Esse é o propósito. Nós fomos previamente destinados a fazer parte desse propósito. Deus estabeleceu antes de nós existirmos que fôssemos conforme a vontade, feitos segundo a sua vontade. Cristo é o centro absoluto do propósito eterno. Nós lemos aqui Colossenses 1, de 15 a 20, declara isso. Apresenta Cristo como a imagem do Deus invisível, como o primogênito de toda a criação, como cabeça do corpo da igreja, que é a igreja nós, né? Tudo foi criado por Ele, por meio dEle. Tudo veio a existir por meio dEle. Ele é a plenitude de tudo. Isso tudo aqui, esse texto revela, e esse ensino nos revela, que o propósito eterno não gira em torno de atividades religiosas, não gira em torno de ministérios, nem pessoais e nem coletivos, não gira em torno de projetos que são humanos, mas na centralidade de Cristo. Cristo é o centro do propósito eterno. Ele não é o meio de se realizar o propósito, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o próprio conteúdo do propósito. Tudo converge nele. Tá? E convergir, entenda isso, todas as vezes que você ouvir essa palavra convergir da Bíblia, é tudo que está sendo colocado debaixo
de um cabeça agora, colocado debaixo de uma autoridade. E toda a história humana caminha para esse ponto que talvez para muitos seja um ponto final. Mas para aqueles que creem em Cristo, é só a continuidade daquilo que sempre fez parte da vida dele. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O que é isso? O que significa isso? Isso não dá margem mais para nós agirmos, andarmos conforme nós queremos, amados. Se ele nos escolheu nele, eu não tenho que ficar batendo pé, tentando achar lugares, tentando achar ambientes, tentando achar o que eu quero, tentando achar o que me satisfaz. Eu preciso estar nele, eu preciso me encontrar com ele, eu preciso me sujeitar a ele, eu preciso obedecer a ele. É uma pessoa. O propósito eterno de Deus revela uma pessoa. Óbvio que eu falo uma pessoa no singular, mas quando eu falo Deus, eu estou falando de um teós, que é um plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um em essência. Nós vamos ver isso aqui. Eu quero que você anote uma frase. E nós vamos anotar algumas frases aqui. E você pode tomar nota dessa. Quando Cristo deixa de ser o centro, até as coisas espirituais perdem o sentido na nossa vida. Se Cristo não for o centro da minha vida, até as coisas espirituais perderão o sentido, não terão valor. Sabe essa graça de viver por meio do Espírito Santo, andando nos dons, caminhando nos dons? Você sabe por que muitas vezes essas coisas não fluem naturalmente no meio da igreja, através da igreja, por meio da igreja? Sabe por quê, amados? Porque são coisas espirituais que perderam o sentido. E quando algo espiritual perde o sentido, é porque Cristo deixou de ser o centro na vida daquela pessoa. E aí então nós precisamos rever. Porque quando Cristo é o centro da nossa vida, não só compreendemos o significado da nossa existência, mas nós caminhamos debaixo dessa graça. E tudo que é de Cristo acontece conosco através de nós. Não está acontecendo mais comigo. Lembra do exemplo que eu dei? De Abraão, desses homens, dos patriarcas, de Moisés, de Noé, homens que andavam com Deus. Deus continua sendo o mesmo. Ele nunca vai mudar. Então, como que Deus desenvolve esse propósito? Por meio daquilo que nós já compartilhamos aqui. Primeiro, uma família. E esse propósito, ele não se manifesta por meio de ideias ou por meio de conceitos. O propósito eterno de Deus se manifesta por meio do povo de Deus. Em Efésios 1, aqui que nós lemos, fala dessa condição de adoção de filhos. Então Deus está formando uma família. Mas não é uma família qualquer, é uma família que compartilha a sua vida. É uma família que compartilha o seu caráter. É uma família que compartilha a sua glória. É uma família que reparte, que expressa quem é o Pai. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, repreender todo o ardid de Satanás contra a igreja, que enfraquece a posição de paternidade. Deus, como Pai, Ele é progenitor, Ele é provedor, Ele é sustentador, Ele é educador, Ele é instrutor. E essa é a figura paterna que nós precisamos tomar para nós. A figura do nosso Deus como Pai,
nos sustentando, nos orientando, nos conduzindo. E eu acredito que nesses tempos, Satanás tem tentado enfraquecer o homem nesse sentido. Homens que pensam no sustento, até pensam, são progenitores naturais, óbvio, porque todo filho nasce dessa junção matrimonial de homem com mulher. Então o homem é um progenitor natural, isso não vai ser tirado do homem, óbvio. Mas a ideia humanista do homem no centro tira a graça do homem ser o sustentador, ser o mantenedor, ser o orientador, o instrutor, o educador dos filhos, da casa, aquele que mantém a ordem dentro do lar. E eu quero profetizar sobre a vida dos homens aqui, sejam eles solteiros ou casados, essa graça paterna de Deus para nós, que seja restaurado e restabelecido essa masculinidade que revela Deus como Pai nas nossas vidas, e como um todo possamos expressar isso com graça dentro do nosso lar, e que isso possa tomar conta daqueles que são casados e também daqueles que ainda são solteiros, para que eles possam crescer com essa graça de desejar ser um homem segundo o coração de Deus, conforme Deus é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E essa família, então, ela revela alguns elementos que são fundamentais para a igreja. A primeira delas é a unidade. Unidade não é apenas um valor organizacional da igreja, amados. Ela não funciona assim. Ela é uma expressão da própria natureza de Deus. A unidade que revela o propósito eterno, ela não nasce de acordos humanos. Eu tenho um acordo de estar com o Rodriguinho nessa condição, então eu estou unido a ele. Não. Nasce da natureza de Deus. Então, antes de olharmos para essa unidade que nós precisamos ter, ou temos como igreja, nós precisamos olhar para a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós falamos de propósito eterno, nós entendemos que o Pai quer uma família, porque antes de existir tempo, espaço, ele já compartilhava Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade celestial familiar. E quando Deus cria o homem com essa base familiar, dessa unidade recíproca que existiam entre eles. Pai, Filho e Espírito Santo. Pega Gênesis 1 e você vai ver. E aí então a palavra no plural começa a dizer assim: façamos. Sempre é assim. E Deus disse, e se você for pegar essa palavra no hebraico, ela vai estar no plural. Que, se eu não me engano, é Iavé, que revela Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa palavra Iavé, ela muda a partir do capítulo 3, que traz a expressão de Senhor, Jeová, Pai, Deus e Senhor. Mas na criação, esse Iavé funciona, porque tudo é criado por meio dos três. Eles estão presentes na criação de todas as coisas, criando tudo. Por isso, quando Deus cria ou faz o homem conforme sua imagem e semelhança, é a imagem e semelhança de um caráter, de uma essência que já existia em Deus. O Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, viver em unidade, amados, não é fazer parte de uma organização religiosa, de uma instituição religiosa. Unidade é fazer parte de um relacionamento integral, íntimo, sincero, relacionar uns com os outros por meio de uma essência que vem da Trindade. Essa essência, ela contém respeito mútuo, honra mútua, reconhecimento recíproco,
Tudo é entre eles, tudo está ali envolvendo eles, tudo é girando em torno deles, os três em uma só essência. Uma divindade tremenda e grandiosa que revela algo simples e profundo para nós. Entre a Trindade não há competição, entre a Trindade não há desordem, entre a Trindade não há independência. Na Trindade a gente vê cumplicidade, a gente vê honra, a gente vê sujeição, a gente vê respeito, a gente vê amor. Ao contrário do que a igreja de Cristo vive hoje, sem a revelação de quem nós estamos unidos, porque se nós estamos unidos em Cristo, nós temos uma unidade completa, plena, por meio de um propósito. E se a igreja não receber esse propósito, e não viver por meio desse propósito, então ela vai continuar competindo entre si. Já parou para perceber como a igreja compete entre si? Aquele que quer ser melhor do que esse, o outro que ouve uma palavra, mas essa palavra, olha, eu falaria melhor essa palavra. Eu faria melhor do que aquele irmão. Na Trindade não existe isso. E aqueles que foram criados, chamados por meio de um propósito, como a palavra diz, não vivem mais assim. Compreendem o que é unidade por meio da essência daquele que os conquistou. E é por isso que uma família revela unidade. Se nós formos olhar para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, quantas diferenças eles têm. Mas em essência, eles são iguaizinhos. Nada difere o Pai do Filho e do Espírito, nada difere o Filho do Espírito do Pai, e nada difere o Espírito do Filho do Pai. Os três iguais. Os três numa só essência. Quando Jesus lá em João 17 ora a Deus, ao Pai, dizendo, Pai, que eles sejam um assim como nós somos um, ele não estava pedindo apenas uma união institucional. Ele estava orando por uma participação relacional da própria vida da Trindade, por meio da igreja, assim. Uma unidade que é o reflexo visível da comunhão eterna que o Pai, o Filho e o Espírito Santo repartem e compartilham. Você sabe qual que é o desejo de Deus para a igreja? Foi orado por Jesus, que nós sejamos como eles são. Pai, que eles sejam como nós somos. Eu sou um contigo, mas não é por desejo de posição. É porque tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor disse, eu fiz. Eu glorifiquei teu nome aqui. Por onde eu andei, eu glorifiquei teu nome. O Senhor não precisou fazer mais nada. Eu te representei. Quem me vê a mim, vê a ti. Eu volto para ti. Mas aquele que é o Consolador, o meu Consolador, então eu vou enviar. E aí eles não vão ficar desamparados, porque eu vou estar nele agora por meio do Espírito Santo. E agora esse Espírito então comunica as verdades que ele vai lá no coraçãozinho do Pai, perscruta lá no íntimo e traz para nós. Fazendo a vontade, não mais a vontade dele, mas a vontade do Pai e do Filho. Olha que coisa. A unidade, ela elimina a possibilidade de vivermos por meio dos nossos próprios interesses. A unidade da igreja, e você pode tomar nota, a unidade da igreja não nasce do esforço humano. Você pode se esforçar o quanto for para viver em unidade com a igreja. Mas essa unidade, ela é uma manifestação da vida de Deus entre nós. Ela não é decorrente de um esforço humano.
ela não é decorrente de uma vontade do homem, da carne. Ela é a manifestação da vida de Deus. E aqui, Deus, vou voltar a repetir, quando eu falo Deus, não estou falando do Pai exclusivamente, mas estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o propósito eterno de Deus é a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Esse é o propósito eterno. Uma outra coisa importante dentro dessa condição é que Deus não se revela plenamente em indivíduos isolados. Não adianta você pensar que isoladamente Deus vai se manifestar ou se revelar plenamente a você. Não vai. Eu não contenho a revelação plena daquilo que é o propósito eterno. Todos nós aqui temos uma palavra plena e graciosa do propósito eterno, porque todos nós recebemos revelação clara daquilo que é o propósito eterno de Deus, porque todos nós aqui fomos chamados por meio do mesmo propósito. E estamos vinculados por meio desse propósito. E é por isso que Deus não se revela por meio de indivíduos isolados, mas por meio de um corpo bem relacionado, bem alinhado, unido, fortalecido, bem nutrido. É assim que Deus se revela. Outro elemento importante dentro dessa condição de família é a quantidade. Deus, ele sempre pensou em uma família, mas ele não pensou numa família pequena. E eu quero, dentro dessa palavra hoje, profetizar algo importante na vida daqueles que são casados e daqueles que ainda vão casar também. Porque Deus quer uma família numerosa. Desde Abraão até a visão do Apocalipse lá, nós vemos o desejo de Deus por uma multidão de filhos. O propósito eterno de Deus nunca foi restrito ou exclusivo a alguns. O propósito eterno de Deus, ele é expansivo, ele é geracional. Ele cresce, ele se multiplica. E nós precisamos desejar que essa família da qual nós fazemos parte cresça, se multiplique, não preocupada com números e encher lugar, mas para que o propósito de Deus alcance outros e outros e outros e outros. Mas o que tem nascido no coração dos homens e mulheres do tempo presente, perto desse contexto relativista que o mundo vive, aonde qualquer um faz a escolha que quer, e se você escolheu viver assim, você viva, e dentro do propósito Deus estabeleceu um princípio de gerar, de expandir, de crescer. A igreja está contaminada com uma má ideia de que gerar filhos não é bom. Quanto menos, melhor. Só um, mais do que o suficiente. Eu fico pensando que tudo que nós vivemos dentro daquilo que é natural é reflexo do que é espiritual. E se nós não queremos filhos naturais, nós jamais queremos gerar filhos espirituais. E a igreja de Cristo Jesus está se tornando, se fazendo estéril por meio de uma mentira que nasceu no coração de alguém, sei lá de quem, que deturpou a ideia de que ter filhos no tempo presente é algo danoso, pesado, que só traz problemas. Eu não sei você, mas dentro do propósito eterno, a quantidade, Deus quer filhos. Para mim isso é absoluto. Não gerar filhos, ou gerar filhos do tanto que eu quero, do jeito que eu quero,
aí já faz parte do que é relativo. E eu digo, o propósito eterno de Deus é uma família, aleluia, estou com a igreja, a Trindade, eu quero viver essa vida, muitos filhos, opa, eu já faço parte mesmo, que busquem outros, eu não vou, esse aí já não é parte de mim. Porque exige que pregue, porque exige que isso. Mas eu não vou, se eu ministrar a palavra para o Wanderson, ele vai se converter. E se ele se converter, eu vou ter que levar lá para casa, né? Não, levar lá para casa, não, deixa quieto. É melhor que você fique sem conhecer o propósito, tá bom? Porque eu no meu canto. A Bíblia diz que filhos são herança. E eu quero profetizar na vida primeiro dos casados, que são casados novos, que estão com a ideia terrena, humana, carnal, de não querer gerar filhos. Se Deus uniu vocês em casamento, Ele quer por meio de vocês filhos. E não importa quantos filhos vocês vão ter, importa que Deus é o governo da vida de vocês. Deus já fez convergir em Cristo todas as coisas. Ele é cabeça da sua casa, Ele é cabeça do seu casamento, Ele é cabeça do seu ventre, Ele é cabeça da geração que vem por meio de ti, Ele é cabeça daquilo que Ele quer para você. Não banalize a vontade de Deus, não brinque com Deus, de Deus não se zomba. Deus está falando sério com a igreja, enquanto muitos não querem, Deus quer. E o que nós mais vemos hoje é uma igreja que vai contra tudo que Deus quer e ainda continua dizendo que adora esse Deus. Deus quer filhos. E é por isso que Ele te trouxe como filho para a presença dEle. Porque em Deus ninguém é estéril. Porque em Deus ninguém pode ou não possa ter filhos. Todos que estão aqui são filhos que hoje são legítimos por meio do Filho que nos adotou, que nos deu essa parte da herança. Nos tornamos legítimos em Cristo Jesus. E agora então aquilo que Jesus fez conosco, nós precisamos fazer com outros. Levar essa graça, crescer em número é bom, sabe por quê? Porque o propósito de Deus, ele é expansivo. Ele é geracional. A pior coisa para uma mulher nos tempos que a Bíblia manda era quando aquela mulher era estéril, amados. E hoje o que nós vemos são mulheres que buscam esterilidade, não querem mais gerar filhos. Homens que não se preocupam com isso, e quando se preocupam, olham para os filhos como um peso, que não vai ter dinheiro para cuidar, que não vai ter dinheiro para manter. Isso é mentira do diabo. Se você casou, se você vai casar, entenda uma coisa: Deus está te unindo a alguém para formar através de ti uma família, e essa família precisa ser constituída por filhos que virão através de ti. Quantas mulheres nos últimos 10 ou 15 anos perderam filhos de ventre aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, pode levantar. Quantas mulheres perderam de ventre filhos nos últimos 10, 15? Levanta a mão, irmã, pode ficar, não precisa ficar com medo não. Olha as irmãs aí, ó. No ventre. E algumas outras que não estão aqui. Perderam filhos, ou Deus recolheu no ventre. Deus levou dali. Mas o Senhor quer acabar com essa condição. O Senhor quer pôr um fim nisso. O Senhor quer gestações saudáveis. O Senhor quer mulheres que dão luz. Mulheres que realmente são prósperas em realmente dar à luz, em querer filhos que vão honrar essa graça de Deus, de ser o pai de uma multidão. Eu fico imaginando Deus conosco. Imagina se Deus dissesse: eu não quero mais filhos, porque filho dá muito trabalho. Chega. Parou aqui. Mas a igreja, ela vive como se Deus estivesse falando isso.
ela não quer gerar filhos, ela não quer produzir filhos, ela não quer expandir. Tá bom no nosso jeitinho, tá bom no nosso mundinho, tá bom do jeito que eu tô. Eu já faço parte de um grupo caseiro, eu já faço parte de uma igreja na casa, ou eu já faço parte de um contexto de discipulado, ou eu já estou inserido num contexto de igreja, então, mas eu não preciso mais nada. Não, não é assim. Se você é a igreja noiva do noivo Jesus, então essa igreja produz muitos filhos. E em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus aqui, pedir que Satanás, esse demônio da mentira quanto à geração de filhos na vida de homens e mulheres, seja dissipado agora em nome de Jesus. Que essa ideia carnal e humana que está assolando a vida da tua igreja seja destruída agora, Senhor. Em nome de Jesus. Eu profetizo agora, Senhor, o desejo nos homens e mulheres aqui, aqueles que são casados, aqueles que vão casar, desejo por terem filhos, muitos filhos, e filhos que glorifiquem o teu nome, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Amém? Estamos juntos até aqui? Mais uma condição fundamental, qualidade. Romanos 8, 29. O que esse texto nos ensina? Põe aí para mim, fazendo favor. Romanos 8, 29. Para todos nós lermos juntos. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. Pode deixar esse texto aí. Esse texto nos ensina que nós somos predestinados. Deus definiu previamente que fôssemos conformes à imagem, iguaizinhos ao seu Filho, Jesus. Tendo a mesma imagem. Deus não busca apenas filhos legalmente adotados, mas filhos que são transformados, substituídos pelo caráter de Cristo. O propósito interno aqui envolve essa maturidade, santidade e semelhança com Cristo. Filhos que sejam semelhantes a Jesus, filhos que expressam o caráter de Jesus, filhos que agora são maduros em Cristo Jesus, que buscam a maturidade de Cristo, a chegarem à estatura da plenitude do Filho Jesus. Essa é a qualidade fundamental da vida do discípulo. Se você vive uma vida e não busca a semelhança de Cristo Jesus como uma qualidade de vida, então alguma coisa você é igual. Você é igual a... Eu costumo dizer que nós somos iguais às 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Se você convive com 5 pessoas diferentes, você vai ser igual, vai tomar forma dessas pessoas. Eu te dou uma dica, de pelo menos 3 pessoas para você se tornar semelhante. Pai, Filho e Espírito Santo. Chega perto dessas 3 que para você já é o suficiente. O resto das outras 2 você vai transmitir algo e não vai receber tão somente. Tá? A gente precisa se chegar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, até que nós nos tornemos semelhantes a Ele, para que então as pessoas que estejam conosco queiram ser semelhantes a nós. E Paulo estava dizendo isso. Sejam, pois, meus imitadores. Sabe por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Em essência, em caráter, em vida, eu sou semelhante a Jesus. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou apóstolo, não é porque eu sou pregador, não é porque eu sou profeta. É porque eu busco ser semelhante a Jesus. Então eu tenho que transmitir. Isso não faz parte de prepotência, de arrogância, de presunção. Isso faz parte de certeza de com quem nós nos relacionamos de fato e de verdade. E se eu me relaciono com Deus, então eu tenho a imagem e a semelhança desse Deus. Se eu me relaciono com Jesus, eu vou ser parecido com Jesus. Se eu me relaciono com o Pai, eu vou ser parecido com o Pai. Se eu me relaciono com o Espírito Santo, eu vou ter a semelhança do Espírito Santo. E aí então eu vou poder transmitir
a essência daqueles que eu realmente busco esse exemplo. Faz parte do propósito. E é a qualidade da vida que nós precisamos ter. Qualidade de vida, amados, não é ter uma casa luxuosa, não ter um carro bom, não é ter dinheiro na conta, não é. Uma vida de qualidade começa com a nossa semelhança com quem nos criou. A vida de qualidade começa com isso. Não adianta, você pode ganhar o mundo, se você não tiver a semelhança com Cristo, não vale absolutamente nada. Tá? Não tem sentido algum. Então Deus não quer apenas filhos no nome, Deus quer filhos iguaizinhos a Ele. Imagina, né? Testemunho, o Reinaldo deu um testemunho esses dias aqui, e eu fiquei com aquilo comigo. Quantos de nós podemos chegar nas pessoas e dizer, olha, eu sou alguém que anda com Deus, e esse Deus com quem eu ando, mandou te dar um abraço. Mandou dizer que você é especial para Ele, pá. Imagina. Temos condições de falar isso. Nós precisamos de relacionamento com o Pai, irmãos, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus quer filhos que sejam iguaizinhos a Ele. E a finalidade, que é o último fundamento aqui da família, Efésios 1:12 afirma que tudo isso existe para o louvor da sua glória. A finalidade do propósito eterno é a manifestação da glória de Deus através de uma família que vive para Ele, por Ele e por meio dEle. A glória de Deus é a graça, e revela tudo que Deus é em essência com o seu querer. E aí eu entendo que o propósito eterno de Deus tem a finalidade da glória, porque a unidade, a quantidade e a qualidade não funciona se Deus não estabelecer a sua vontade. E a glória de Deus é o estabelecimento da vontade de Deus. Não tem a ver com poder, como muitos pensam. Quando pensa em glória, pensa num Deus cheio de luz. Pensa num Deus revestido de tudo, tal. Mas glória, a palavra glória aqui de Deus, o doxa de Deus, revela o ponto de vista, aquilo que Deus deseja, a vontade de Deus. A finalidade é que o propósito eterno dele seja cumprido de acordo com a vontade dele, que eu viva agora de acordo com o que ele pensa, com o que ele deseja, com o que ele determina. Isso é viver para a glória de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele o quê? A glória. Por quê? Porque é por meio daquilo que ele deseja e determina que todos nós vivemos por ele, por meio dele e para ele. Se não for assim, amados, nós vivemos como quem não tem finalidade de vida. Não tem. A glória de Deus revela que tudo vem dele e tudo volta para ele. A glória de Deus revela que se cai R$1 na minha conta é porque Deus determinou que caísse e eu vou então devolver essa glória a Ele. A glória de Deus revela que se eu conquistei uma vida, essa vida é para a glória dEle, e aí então essa vida volta para Ele. E tudo que nós fazemos para a glória de Deus, é assim que funciona. Entendemos isso. E aí as coisas que acontecem da parte de Deus, revelam um Deus que nunca mudou na sua história e nem na sua essência. Ele vai continuar sendo o mesmo. Compreender o propósito eterno exige mais do que concordância intelectual entre nós, amados. Exige um alinhamento de vida, de Deus conosco e de nós mesmos uns com os outros. Quando entendemos que fomos criados para algo que é eterno, as nossas decisões deixam de ser guiadas apenas pelo que é imediato, como muitos decidem nesses dias. Tudo que nós queremos e decidimos é para agora, é para imediatamente.
E tudo é de acordo com o que nós queremos, com o que nós entendemos. Se nós entendermos que nós somos criados para algo que é eterno e que não tem fim, as nossas decisões nunca mais terão base no que é imediato. Passamos a avaliar as escolhas que fazemos, os relacionamentos que temos, as prioridades e os comportamentos à luz daquilo que permanece para sempre. Imagina as tuas escolhas, imagina as tuas decisões, imagina o seu comportamento baseado em algo que não acaba, que não tem fim, porque é nisso que nós temos que pensar. Quando eu olho para o propósito eterno, se eu decido uma coisa que vai me satisfazer ou me trazer benfeitoria só para essa vida aqui, eu sou o mais miserável dos homens. Porque se eu entendo que eu fui criado para ser eterno, eu entendo que aqui eu só estou desenvolvendo algo que é para permanecer por toda a eternidade. E tudo que eu faço aqui vai ter reflexo naquilo que eu poderia desfrutar lá. Então, viver o propósito eterno significa caminhar em comunhão, aceitar os processos, servir com consciência, ajustar constantemente o coração para que Cristo permaneça no centro do nosso coração. E tudo isso trata de uma direção estabelecida por Deus, uma direção que nos conduz progressivamente à perfeição em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. E aí eu quero que você anote uma frase dentro disso. Viver o propósito eterno é alinhar o presente com aquilo que não terá fim. Viver o propósito eterno é alinhar o presente com aquilo que não terá fim. E para concluir aqui, amados, eu quero trabalhar uma consciência de uma vida prática. Colossenses 1:20 nos lembra que Deus está reconciliando consigo todas as coisas por meio do sangue da cruz. A cruz, ela não é um fim em si mesma. Ela não é o fim em si mesma e ela não é o fim do propósito. A cruz é o meio, a cruz é o caminho pelo qual Deus nos reintegrou ao seu plano eterno. A cruz foi usada e ela nunca foi um plano B de Deus. Muito pelo contrário, ela faz parte do plano A de Deus. Para quê? Para que nós pudéssemos ser reintegrados a um plano que nasceu antes da nossa existência. Deus usou a cruz para poder nos reconciliar consigo mesmo. Nós somos chamados não apenas a crer nesse propósito, nós fomos chamados para viver de modo coerente com esse propósito. E a minha oração é que Deus nos livre de uma fé reduzida a benefícios que são apenas temporais, que são apenas para esse tempo presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando entendemos que para que nós existimos, nós passamos a viver com um sentido claro, bem definido. Nós vivemos com firmeza, nós vivemos baseado numa esperança viva. Não tem mais fraqueza no meio do povo de Deus, não tem mais vacilo no meio da igreja, não tem mais falta de esperança, não tem. Agora nós estamos firmados, e sabe por quê que nós estamos estudando, e agora faz sentido para você um pouco, por que fundamentação? E por que a fundamentação começa com o propósito eterno? Porque o propósito eterno de Deus é a base da construção de uma vida sólida, firme, cheia de esperança. E foi por meio desse propósito que Deus nos chamou a viver. E se você não sabia disso, agradeça a Deus porque Ele te revelou hoje um pouco mais do propósito que Ele estabeleceu antes de você existir, para que você viva por meio desse propósito. E aí você vai começar a compreender Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
Não tem nada mais que não coopere para o bem. Nada, absolutamente nada. Em nome de Jesus. Perdão pela extensão do tempo, mas foi necessário. Quero orar mais uma vez. Eu quero que você se una nessa oração, agradecendo a Deus pelo propósito eterno. Obrigado pelo teu propósito, Senhor, que existe antes de nós existirmos. E que se hoje nós compreendemos o significado da nossa existência, nós damos graça ao seu propósito que nos alcançou, nos incluindo na sua vontade, nos incluindo, Senhor, em uma vida plena contigo, nos revelando algo que estava escondido dos nossos olhos espirituais, nos revelando, Senhor, o que estava oculto a nós, Senhor, até hoje. Mas hoje o Senhor, ó Pai, nos traz a possibilidade de nos reconciliarmos contigo por meio desse propósito, nos entregando ao Senhor, Pai, como Senhor e dono das nossas vidas, Criador de todas as coisas, sabedores de que se nós respiramos, Senhor, esse ar é teu, não é nosso. Se nós nos movemos, Senhor, é porque o Senhor determina que nós nos movamos, Senhor. Se nós, ó Pai, enxergamos, se nós, ó Pai, temos os nossos órgãos internos funcionando, Senhor, bem, é porque o Senhor está nos governando, Senhor, é porque o Senhor, no seu tempo, estabeleceu vida em nós, e nós te agradecemos, Pai. E é por meio dessa graça que nós queremos te agradecer, por esse propósito, Senhor, nos alcançar no tempo de hoje, para nos conduzir por toda a eternidade, Senhor, com toda a certeza de quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós iremos com o Senhor. E que nós não venhamos a esperar para tentar desfrutar desse propósito quando o Senhor voltar, mas que sejamos, Pai, na sua volta, o fruto do seu trabalho glorioso, a testemunha desse trabalho glorioso, de que o Senhor realmente estabeleceu um plano e esse plano foi cumprido, e que nós possamos ser tuas testemunhas nesse final, Senhor, e muito mais, que possamos estar firmes e constantes, para que nada retire de nós a possibilidade de vivermos juntos como família, unidos ao Senhor por toda a eternidade. É em teu nome, Jesus, que é sobre todo nome, que nós oramos, que nós nos entregamos e que nós recebemos essa palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado, nós fazemos parte de um plano eterno.